Olá, está no ar Porto e Negócios, o nosso espaço semanal para que possamos debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Essa semana vamos tratar em relação ao maior acidente da navegação mundial, o Titanic. E para isso, evidentemente, traremos a você maior conhecimento em relação a esse acidente. Acompanhe o vídeo. Ao falarmos em acidentes marítimos, o que vem à mente é o mais famoso deles, o do RMS Titanic. Conhecida como a maior embarcação de sua época, foi declarada inafundável por seus criadores, mas o navio não conseguiu sequer completar sua viagem inaugural do Reino Unido a Nova York, afundando na noite de 15 de abril de 1912, quando colidiu com um iceberg no Atlântico Norte. Muitos erros levaram à cadeia de acontecimentos que afundou o navio, e todos eles levam à arrogância e falhas de gestão. O naufrágio custou a vida de 1.517 pessoas. Após a tragédia, novos regulamentos foram adotados, como a quantidade mínima de botes salva-vidas, a comunicação entre embarcações e outras medidas que persistem até hoje. A mais importante delas foi a assinatura da Convenção Internacional para a Salvaguarda na Vida Humana no Mar, na qual várias nações estabeleceram protocolos unificados de segurança e resposta a acidentes. E para tratar deste tema, eu recebo essa semana Pedro Ribeiro, consultor em liderança e escritor do livro Lições sobre o Titanic. Pedro, obrigado pela tua presença, é um prazer enorme ter você aqui no nosso programa, levando conhecimento principalmente para essa nossa audiência tão qualificada. Márcio, eu que agradeço, é um prazer estar aqui no programa Porto e Negócios. Para debater juntamente com o Pedro, nós vamos trazer uma pauta extremamente caprichada para você, trazendo tudo aquilo que ocorreu no incidente em relação ao Titanic e as lições que, evidentemente, nós temos sobre esse tema. Pedro, para eu começar o debate com você, eu preciso te questionar. Por que escrever um livro sobre o Titanic com uma relação direta à liderança? Todo o meu trabalho de consultoria, treinamento e desenvolvimento de líderes é voltado a percepções, atitudes e comportamentos com relação a riscos. E o caso do Titanic começou a me fascinar de 2006, 2007, quando eu comecei a entrar mais em detalhes sobre casos, não somente de empresas com que eu trabalhava, estava fazendo trabalhos para essas empresas, trabalhos de treinamento e desenvolvimento, como também durante o período, eu participei de 2007 a 2012, de encontros anuais na NASA, na Agência Espacial Norte-Americana, e tratando sobre esse tema. São reuniões sobre utilização de lições aprendidas. E eu fui desenvolvendo cada vez mais esse interesse e fascinante, porque o caso do Titanic, do naufrágio do Titanic, ele continha todos os elementos importantes sobre o tema que eu vinha estudando cada vez mais, a questão do papel da liderança, de saber escutar a organização em todos os níveis, de maneira a identificar crises emergentes a tempo, para evitar que a alta administração e até o conselho sejam o último a saber sobre uma crise emergente na organização. Crise é uma questão rotineira dentro do nosso país, né? Habitualmente, sim, o brasileiro ele se habituou, ele se acostumou a conviver com a crise. Quais são as lições que a gente pode tirar absolutamente disso tudo, para que a gente tente, de alguma forma, criar uma aderência com a realidade do nosso telespectador? Eu lido dentro de crises um determinado aspecto que são chamados as surpresas previsíveis, as crises anunciadas ou os desastres anunciados. Qual é a boa notícia com relação a uma crise? Primeiro que crises elas não acontecem por acaso, elas são formadas pelo efeito dominó de diversos elementos que acabam uma frase até do seu livro. Exatamente, acabam levando a uma crise, a um desastre, a um grande acidente, como foi no caso do Titanic e diversas empresas, grandes ou pequenas. Mas tem uma boa notícia. Qual é a boa notícia? Vou lhe fazer uma pergunta, Maxwell. Por exemplo, quando ocorre um desastre, um acidente, sai uma matéria, um tema no jornal.
A pergunta é, independente da razão, por que aconteceu a crise, ou por que aconteceu o acidente ou o desastre, em qualquer segmento, a pergunta, os líderes devem se perguntar, foi uma surpresa para todos? Essa é uma questão chave. Ou seja, foi todo mundo falou junto, né? Ninguém sabia na organização. A boa notícia é que dentro da organização, alertas já existiam. E por quê? Realizando trabalhos de avaliação de organizações que tiveram problemas, verifiquei que na maior parte dos casos já haviam alertas dentro da própria organização. Eu percebi que no seu livro de 43% a 68%, se não me falha a memória, dos colaboradores que participam dos projetos efetivamente não têm plena confiança na gestão desses projetos e no sucesso desses projetos. Isso é uma verdade absoluta, porque é um número que me assusta, Pedro, ainda mais quando a gente fala em liderança. Exatamente. Por exemplo, pesquisas indicam que até 90% dos funcionários que estão lidando com a organização, participando de um determinado projeto, podem dizer com uma certa antecedência se a coisa está indo para o rumo certo. Essa é uma excelente notícia. É a rádio da organização, é a rede da organização como um todo. Essa é uma excelente notícia. Todas as organizações têm uma rede interna muito boa. Mas como é que a gente consegue gerir isso? Porque você tem uma interferência externa também, né? Você tem crises internas, mas você tem uma interferência externa bastante grande dentro desse processo. Exatamente, mas quando que acontece com uma organização, vamos pegar um exemplo, esse que eu estava mencionando, pesquisas indicam que até 90% podem perceber com uma certa antecedência, só que esse que é o grande ponto. Até 70% dos funcionários dizem que tentam falar com a alta administração ou alertar as chefias e não são escutados. Isso é um ponto relevante e eu me pego dentro desse processo porque, até para trazer para o telespectador, quando a gente fala nessa questão da comunicação, eu acho que a comunicação é uma arte, a pauta dessa entrevista hoje, o conhecimento pelo Pedro, foi a facilidade de acesso. Esse é um caminho para o grande líder? Sim, escutar. Por quê? 70% dizem que tentam avisar, quase 20% não tentam mais. O que quer dizer isso? Eu não falo mais nada. Já cansei. E principalmente em situação de crise hoje, de dificuldade financeira nas empresas, as pessoas não estão falando mais. Por quê? Ficam com medo de desagradar o chefe. Trocando em miúdos, qual é o papel do líder? Escutar portas abertas, muitas vezes, eu tenho política de portas abertas, acabam não funcionando. Mas nós estamos ainda em 2019 num processo de gestão hierárquico vertical ainda? Isso está verticalizado? Será que a gente não aprendeu ainda que o processo horizontal é o melhor processo? Sim. O grande detalhe é que, apesar de diversas organizações quebraram, inclusive, as tiraram as pessoas da sala e colocam tirando as baias e assim por diante. Mas o que acontece? Devido à chamada segurança psicológica, porque cada vez que um funcionário vai falar alguma coisa com um determinado superior, por exemplo, ele está defendendo um determinado projeto, e o indivíduo fala, eu acho que isso não vai dar certo. Ele está correndo um chamado risco interpessoal. E, na realidade, nós fazemos um cálculo interno, diz o que eu tenho a ganhar em ficar insistindo nesse ponto. Num processo onde que o seu emprego está em risco, há uma tendência a decidir por é melhor eu ficar calado. Mas a gente não fala de uma mudança de comportamento dos dois lados, tanto do empregador quanto para com o empregado, Pedro? Perfeito, mas precisa, novamente, você usou a palavra correta, Maxwell, dos dois lados. O que ocorre, o que tem de ocorrer, é não haver o chamado feedback. O líder passa o feedback ao funcionário, mas o feedback, e tem estudos embasando isso, acaba não passando não somente o feedback sobre como ele gerencia,
mas sobre alertas na organização. Trazendo isso para a realidade do teu livro, a gente pode dizer que desde o acidente ocorrido com o Titanic até hoje, em 2019, os líderes ainda não aprenderam a ouvir? Essa é a minha primeira pergunta. Perfeito. E se tivessem ouvido, será que aquele acidente teria sido evitado, Pedro? Perfeito. E uma pergunta, será que nós aprendemos algo? É a pergunta, por que a NASA, uma grande pergunta, por que a NASA se interessou por algo ocorrido há mais de 100 anos atrás? A NASA está enviando hoje sondas ao espaço, está pensando na colonização de Marte. E por que hoje eu fiquei bastante honrado com isso, o meu artigo está inserido, eu tenho uma página, fui informado, ganhei uma página de autor na Agência Espacial, e faz parte do Titanic, do site de treinamento da Agência Espacial Norte-Americana. Eu queria fazer um recorte para você, porque o telespectador agora em casa lá, ele está se perguntando o seguinte, Maxwell, acho que você tem que perguntar para o Pedro 2 lições efetivas que talvez o Pedro possa trazer para o nosso telespectador de aprendizado em relação àquele acidente do Titanic, Pedro. Será que você conseguiria trazer 2 lições para nós? Falar assim, olha, esses são 2 grandes aprendizados? Um fundamental, que é a base, é escutar os alertas da própria organização. Aprender a escutar. E quando eu falo escutar, não é somente na liderança próxima, mas em todos os níveis. Por quê? Como que é colocado no livro, toda função é importante para o sucesso da organização. Não tem função que seja tão pequena que não possa iniciar uma crise ou contribuir para parar uma crise. Nós vimos lá no exemplo do próprio Titanic diversos alertas vindo de diversos níveis da organização. Outra lição, então essa é a principal, escutar a organização, a importância de escutar, da comunicação aberta, de escutar realmente a organização nos diversos níveis hierárquicos. A segunda, fundamental também, é os silos, o que você mencionou. Poxa, mas os silos ainda existem e persistem e transformam-se em mini culturas de riscos. Por exemplo, o departamento A não conversa com o departamento B. O departamento A tem metas. O meu foco é cumprir a meta do meu departamento. Mas é a criação daquela competição não saudável dentro das empresas? Da organização. E eu estou falando... Eu estou falando em organizações, não são organizações que não têm processo nenhum, eu falo em organizações bastante avançadas. Outro ponto importante é o foco excessivo em compliance. Eu vou falar alguma coisa aqui, você vai dizer, puxa, Pedro, compliance, novamente, é 100% importante. Compliance é importante, necessário, obrigatório, mas não é suficiente. E eu vou fazer um recorte nisso, porque compliance é algo que eu quero debater agora no nosso segundo bloco, Pedro. Eu preciso chamar o nosso intervalo e nós vamos tratar dessa questão de compliance, que é uma palavra que está muito na moda, e eu quero trazer este tema ao conhecimento do nosso telespectador. Mas antes disso, obrigatoriamente, eu tenho que chamar o nosso quadro Destaque Portuário da Semana. Os navios são considerados meios de transporte muito seguros, mas isso não é garantia de que erros de engenharia naval ou cometidos pela tripulação evitem grandes desastres nos mares. Veja algumas das maiores tragédias envolvendo estes erros. No caminho entre Dubai, na Arábia Saudita, e Sáfaga, no Egito, o navio Al-Salam Bocage 98 naufragou em fevereiro de 2006. Num mar agitado, mais de 1.400 viajantes estavam a bordo quando um incêndio começou na casa de máquinas. O capitão tentou voltar para o porto, mas os sistemas de drenagem não funcionaram, levando o navio a afundar no Mar Vermelho. Mais de 1.000 pessoas perderam suas vidas. Um dos maiores desastres marítimos em tempos de paz aconteceu em 2002, quando a balsa senegalesa Ledioula naufragou na costa da Gâmbia. O ferry transportava mais passageiros que o permitido, algo comum naquele local. Sua capacidade era de 536 passageiros,
mas no momento transportava 1.927, dos quais 1.863 morreram. Em dezembro de 1987, o MV Donha Paz afundou no Mar das Filipinas em uma colisão com o petroleiro MT Vector, que carregava 8.800 barris de gasolina e petróleo. O fogo invadiu a embarcação e os passageiros que fugiam do fogo se jogaram no mar infestado de tubarões. Estima-se a perda de mais de 4.300 vidas. Este é considerado o pior acidente marítimo da história. O Costa Concórdia não teve um grande número de mortes, mas impressiona pelo motivo do naufrágio. Em janeiro de 2012, o piloto decidiu mudar a rota da embarcação e se aproximar de um outro navio na costa da Toscana para uma saudação. O navio se chocou contra as rochas da ilha de Giglio, abrindo uma fenda de 70 metros em seu casco, levando o cruzeiro a pique. A irresponsabilidade do piloto Francesco Schettino custou a vida de 32 pessoas. Acidentes marítimos podem acontecer, mas dar atenção aos primeiros sinais e tomar decisões baseadas em planejamento podem fazer a diferença entre uma ocorrência e uma tragédia. Estamos de volta com o Porto e Negócios, eu sou o Maxwell Rodrigues e não esqueça de acessar o nosso site, deixar lá o teu comentário, a tua sugestão de pauta para que possamos debater aqui no nosso programa. Como você já sabe, essa temporada de 2019 você tem a oportunidade de acessar o nosso site, escolher um grupo de WhatsApp, dentre eles comércio exterior, automação e TI, recursos humanos e empregos, onde você terá a oportunidade de debater com os principais moderadores do segmento portuário. Eu te espero lá. Como dito, no último bloco, estávamos debatendo muito em relação ao Titanic, ao livro escrito pelo meu amigo Pedro Ribeiro, e o Pedro mencionou uma palavra que hoje está muito na moda, compliance. Pedro, como é que a gente desmistifica essa palavra tão utilizada nas organizações de hoje e qual a relação desse compliance com tudo aquilo que ocorreu no acidente do Titanic? Perfeito. O Titanic estava 100% em compliance com a legislação. No entanto, ele estava com 20 botes salva-vidas, enquanto a recomendação seria de ter no mínimo 32 ou 48 botes salva-vidas. Poxa, por que essa diferença? Que absurdo! Por quê? A legislação era baseada em navios de até 10 mil toneladas de arqueação. 10 mil. A legislação, como toda legislação, como toda norma, é defasada do avanço da indústria, ao avanço do segmento. E aí eu vou desmistificar, isso é uma realidade dentro do nosso país. Isso é uma tendência também, Pedro? A gente vai continuar convivendo com isso? Sim, o que acontece é que isso, claro, porque nunca a tecnologia, o avanço do segmento, a legislação vai conseguir acompanhar ou estar na frente. No caso do Titanic, a legislação estava baseada em 10 mil toneladas de arqueação. E o Titanic tinha 45 mil. O Titanic era o maior objeto móvel já construído pelo homem. Era o maior navio existente. Levou a fama por ser ou tratarem como inafundável. Inafundável. Na realidade, ele era conhecido como inafundável. A própria alta administração pensava nele como inafundável. Ele foi projetado pelas melhores e maiores empresas do segmento. Projetado para ser praticamente inafundável, ele afunda em 2 horas e 40 minutos, 2 horas e 40 minutos, logo na viagem inaugural, e 100% em compliance. Os engenheiros, os fornecedores, haviam enfatizado a necessidade de um maior número de botes salva-vidas. Mas a reação foi, peraí, o que a lei manda? Nós estamos aqui para estar em compliance. O que a legislação manda? 20? É 20 que vai ser. O que acontece, o engenheiro acabou saindo da empresa, ele se aposentou. Tem uma pequena confusão com soberba nesse caso da gestão? É outra lição que nós vamos falar à frente, que é o sentimento de nós somos os melhores.
Isso são vieses cognitivos de risco em que atitudes e comportamentos que a empresa fala, nós somos os melhores e maiores. Isso nunca aconteceu na nossa organização. Nós temos os melhores profissionais. Nós temos toda a legislação. Várias das empresas, hoje em dia, que estão acontecendo diversos problemas, todas elas ganham prêmios em certificações. Deixa eu trazer isso para a nossa realidade de hoje. A gente está fazendo esse paralelismo, né, do Titanic, trazendo para a realidade atual. A gente percebe um discurso do governo muito técnico. Será que não é só técnico? A gente precisa também avaliar esses outros pontos para que a gente não coloque em risco o mercado brasileiro ou o nosso país? Sim, essa questão ela é muito importante porque muitas vezes nos focamos nos aspectos simplesmente técnicos, né, dentro da organização, está cumprindo as normas. Nós somos os melhores e maiores. E o que acontece? E não se escuta a organização. A boa notícia, novamente, é que a organização fornece os alertas. Os engenheiros avisaram a organização. Então, o Titanic 100% em compliance com a organização afunda no Atlântico Norte. Isso é uma lição muito importante para organizações que pensam que se eu estou em compliance, inclusive a compliance, estar em compliance gera uma falta de segurança, uma falsa sensação de segurança. Será que não é repasse de responsabilidade também? Também isso tende a ocorrer. Outro ponto importante que é... Ou seja, a partir do momento que eu estou em compliance, sim, eu estou dentro da lei. Eu estou tranquilo. Né? Eu estou tranquilo. Inclusive, até criminalmente, o Titanic acabou não conseguiram processar, porque ele disse, olha, eu estava em compliance. Uhum. Mas faz total sentido. Eu estava em compliance, cumpri a lei. Então, mas temos que ir além do compliance. Por exemplo, processos de gestão de riscos implantados, todos eles que estão hoje nas organizações estão excelentes, é muito importante. Maxwell, os processos são corretos, as empresas estão implantando de forma correta. O que eu falo é sobre algo abaixo, na camada de atitudes, percepções, atitudes e comportamentos. Por que isso? Por que é importante escutar a organização? Cada um de nós percebemos riscos e observamos coisas de forma diferente. Por exemplo, se eu e você olharmos para uma determinada situação, eu sou capaz de identificar alguns riscos, você outros. Sem dúvida. Então, a importância não somente de equipes multidisciplinares, que hoje as organizações têm, mas se elas não se conversarem e não se escutar, a organização não for escutada, não vai conseguir escutar os alertas. Aquelas estatísticas que você mencionou, eu desenvolvi uma ferramenta que é o mapa de percepção de riscos, que eu apresentei também na Agência Espacial Norte-Americana, está no site de treinamento e desenvolvimento de líderes deles. O que é isso? Porque todas as ferramentas hoje, você baixa da internet, tem todas as ferramentas. Mas ela lida quais são as diferenças de percepção em equipes. E vou dar um exemplo. Em diversas organizações que eu faço esses workshops, por exemplo, a equipe que estava no projeto, perto de 50% da equipe, isso numa organização, e outras 80% achava que o projeto ia ser um desastre anunciado. Imagina, 80%. A alta administração achava que ia ser um sucesso. Não, nós temos todas as certificações. E a sua atitude, você como se comporta junto à equipe faz toda a diferença. Por exemplo, isso é um caso real, o líder chegou para a equipe estava tentando avaliar os riscos. E o líder falou para a equipe, olha, eu já olhei esse projeto e não vi risco nenhum. Tá? Isso é um projeto fácil. Eu acho que vocês têm competência para lidar com esse projeto. Quem não tiver competência, levanta a mão. Você acaba automaticamente gerando o início de uma crise interna com uma atitude como essa. Muito bem. Aí todo mundo, vai ser um projeto fácil, não é? Aí o outro, sim, sim. Muito bem. Esse indivíduo sai e ele fala, vocês vão voltar aqui, quanto tempo vocês vão levar? 1 hora? Eu fiquei curioso agora para saber quais são os riscos. Ele retorna dali 1 hora e pergunta à equipe, pessoal, e aí, vocês viram algum risco? Qual vai ser a resposta? Evidentemente que não viram nenhum risco. Nada, isso é uma beleza. Qual foi o gênio que bolou esse projeto? Mas deixa eu te fazer um questionamento em cima de absolutamente disso tudo que você colocou. Hoje, pelo volume de informações que a gente tem, o volume de compliance, o volume de planejamentos, a gente não está vivendo uma situação, um país
chato, Pedro? Muitas vezes é porque com a evolução uma curiosidade. Até porque eu fiz esse questionamento porque a gente está falando de lições aprendidas, né? Perfeito. E a gente só aprende também errando, né? Quando a gente não erra, a gente também não aprende. Mas o mais interessante, Marcos, sabe uma curiosidade, novamente, sobre o Titanic. O afundamento do Titanic, o naufrágio do Titanic, foi o responsável pela convenção, a partir dele foi criada a primeira convenção de segurança no mar, que é o SOLAS, conhecido e adotado por todo o segmento, todo o setor marítimo no mundo. É o SOLAS, que é a salvaguarda da vida humana no mar. Sim. E a própria Organização Marítima Internacional, que é responsável pelo regulamento, uma das funções da Organização Marítima Internacional, ela também foi criada em função do Titanic. E a primeira missão dela, logo da formação, da fundação dela, foi atualizar o SOLAS. E nos 100 anos da Organização Marítima Internacional, né, a Organização Marítima Internacional, os 100 anos foram dedicados à memória do Titanic. E o que o setor marítimo ainda tem a aprender. E é interessante a oportunidade de melhoria. Seguir normas simplesmente, normas é importante, é necessário, mas infelizmente não é suficiente. Eu tenho dado treinamento para até o setor marítimo, comecei em diversas organizações para comandantes imediatos, para chefes de máquina e equipes de terra. É impressionante nesses workshops as oportunidades de evitar acidentes à frente. Se você pudesse definir a liderança lá da época do Titanic, do acidente do Titanic, e as lideranças atuais, como é que você definiria em uma palavra? A gente tem um distanciamento muito grande ou a gente teve lições aprendidas, como você mencionou? Tem. É claro, houve uma evolução enorme na forma de relacionamento, mas ainda, por incrível que pareça, 100 anos, esse foi um tema da comemoração dos 100 anos da Organização Marítima Mundial, das 100 anos do afundamento do Titanic, nós temos muito a aprender. Nós vemos no setor marítimo, em diversos outros setores, acontecendo fatores com toda a tecnologia. Sim. E o elemento humano. Tanto que a partir de um desastre, a Organização Marítima Internacional, ela fez uma atualização para levar em consideração o fator HELM, que era o Human Element. Sim. O elemento humano. Dentro de um processo tão Porque tecnológico. num desastre que aconteceu com um navio, o comandante não se comunicou de forma adequada com o imediato. O imediato achava que o comandante não estava fazendo de forma correta, mas não foi capaz de confrontar o comandante no sentido de estar errado. É como eu sempre digo, né, Pedro? A comunicação é o grande desafio que nós temos dentro da humanidade. Infelizmente, a gente chegou ao final do nosso programa. Pedro, queria muito te agradecer a tua presença aqui. É um prazer enorme. Se você me permitir, eu gostaria de te convidar novamente para estar aqui conosco, porque eu acho que esse é um ponto que a gente deve explorar dentro do nosso programa. Olha, eu que agradeço, Maxwell, foi um grande prazer e honra estar aqui no programa Porto e Negócios, e eu aproveito a oportunidade para dar o livro Lições do Titanic sobre riscos e crises para líderes. Eu agradeço, Pedro. Está aqui uma grande dica, uma boa leitura para que você possa ter em casa. Porto e Negócios vai ficando por aqui e lembre-se, o sucesso normalmente vem para quem está ocupado demais para procurar por ele. Um forte abraço e até semana que vem.